A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui é o pastor Leandro Amorim de Portugal. Nós estamos aqui no centro de Torres Vedras e eu quero aproveitar para falar um assunto muito importante para você no nosso canal. Nos acompanhe. Enquanto isso, vou mostrar para você aqui a cidade, para que você veja como é as cidades em Portugal, principalmente aqui em Torres Vedras. E vou falar algo importante que é de suma importância para você que quer vir para Portugal, ok? Me acompanhe aí que eu vou falar enquanto nós estamos caminhando de carro, amém? Glória a Deus, missionários e missionárias que amam missão aqui em Portugal. Eu quero poder falar um assunto importante sobre por que ir para o campo transcultural, no caso Portugal, quando há tanto para ser feito aqui mesmo. E quando eu falo aqui mesmo, eu falo do Brasil, da sua cidade, aí da África, aí do seu bairro. Por que ir para Portugal? Quanto há tanto para ser feito aí na sua cidade. É interessante pensar nisso. E eu quero poder explicar para você por que é importante fazer missão transcultural em Portugal. Eu quero poder pegar aqui as palavras de um grande missionário, de um homem de Deus chamado Oswald Smith. Ele falou o seguinte: por que David Livingstone deixou a Escócia e foi para a África, quando ainda havia muito para ser feito na Escócia? Por que William Carey deixou a Inglaterra e foi para a Índia, quando ainda havia muito para ser feito na Inglaterra? Porque Judson deixou os Estados Unidos e foi para Burma, quando ainda havia muito para ser feito nos Estados Unidos, no meio dos índios? Porque o apóstolo Paulo deixou a sua própria terra, a Palestina, quando o povo da Palestina nem sequer tinha ainda ouvido falar, não de Jeová, mas de Jesus Cristo. E por que Paulo então foi para a Europa? O que faz esses homens terem algo em semelhança? Deixarem os seus lugares de conforto, lugares bons para se viverem, como Inglaterra, Estados Unidos, Escócia. David Livingstone foi para a África, William Carey foi para a Índia e Paulo para a Europa. O que levou estes homens a fazer missão transcultural, quando ainda havia muito para ser feito em sua cidade, quando ainda o evangelho não tinha se desenvolvido tanto em suas épocas, em sua geração? O que eu posso dizer é o seguinte: o Oswald Smith, ele dá a resposta o seguinte, ele fala o seguinte, a Bíblia no caso dá a resposta, porque a Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O campo missionário, ele é o mundo. Por isso que eu falo para você, por que ir para Portugal, fazer missão transcultural? Por que eu tenho que deixar minha cidade, o meu país, o meu bairro, aonde há tanto para ser feito? Eu sei que é verdade isso, mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que Deus não é só Deus dos Estados Unidos. Deus não é só Deus do Brasil, por ter tantos missionários e pastores que envia em vários lugares do mundo, como nos Estados Unidos, como no Brasil. Não, o mundo é um campo missionário. E quando falo o mundo, falo da Europa especificamente. Assim como o fazendeiro que trabalha na terra, cuidando da sua plantação, da sua sementeira, da sua semente para crescer. Ele não só planta em lugares à esquerda, mas ele também planta à direita, leste, oeste. Ele planta ao sul, mas também planta ao norte, em cima e embaixo. Um verdadeiro fazendeiro, ele planta em toda a terra que ele tem como herança. Assim é o missionário, aquele que leva boas novas da salvação. Os grandes semeador, o que leva a palavra de Deus, que vai levando o evangelho a toda criatura. Por que ir
para Portugal fazer missão transcultural, quando há tanto para ser feito aí no Brasil, na África, ou em outro lugar da América, ou aqui em algum lugar da Europa? Eu quero te dizer, sim, se Deus te chamou, como chamou David Livingstone para a África, você precisa deixar ele como ele deixou a Escócia. Se Deus está te chamando como William Carey, que saiu da Inglaterra, um país de primeiro mundo, um país que tem uma qualidade de vida muito superior, até mesmo Portugal, e esse homem deixou tudo o que tinha para ir para a Índia, para um país pobre, um país que não é desenvolvido. Meus irmãos, esses homens tiveram um chamado missionário para pregar fora da sua cidade, para pregar fora do seu país, pois Deus incendiou eles com a chama missionária. Faz me lembrar do vídeo que eu fiz aí no canal, Desafio Missionário na Ilha da Madeira. Conheça a história da primeira igreja evangélica em Portugal, de um missionário, se não me engano, aqui da Europa. Eu penso que no Reino Unido, na Escócia, ele saiu do seu país e ele queria ir para um país mais pobre, se eu não me engano, ou Índia ou África, mas Deus o dirigiu para Portugal. Eu penso comigo, o primeiro missionário, o primeiro pastor de Portugal, ele deixou o seu país, um médico, e foi fazer missão na Ilha da Madeira, aonde ele fez uma grande obra naquele lugar, fundando escola, abrindo hospitais, cuidando de feridos, cuidando de alunos e cuidando da alma de muitos portugueses. Ele passou uma grande batalha na Ilha da Madeira. Ele foi perseguido por muitos católicos ali. E ele teve que sair para outro lugar. Mas eu quero te dizer que o evangelho foi anunciado naquele lugar. E a obra de Deus foi pregada na Ilha da Madeira. Houve um fruto ali. Igrejas estão abertas. Mas hoje a necessidade na Ilha da Madeira, depois de quase 200 anos depois, claro que há. Ele já fez a sua parte. Kelly, hoje é você. Se Deus está te chamando para Portugal, aceita o convite de Deus hoje para a sua vida. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus está convocando hoje missionários, assim como Jesus falou para o seu discípulo: eis que vos escolhi como pescadores de homem. Hoje vocês deixaram de ser pescadores de peixe para serem pescadores de almas. Eles receberam um convite do Senhor, assim como Mateus, como fala no seu próprio livro, que ele, deixando tudo, seguiu o seu mestre. É assim que Deus faz conosco. Quando nós recebemos o chamado missionário, nós deixamos a nossa pátria, nós deixamos às vezes a nossa família amada, deixamos os nossos costumes em nossos países de origem para ir para uma outra cultura, para um outro país, de uma outra língua, para falar de Jesus, para ganhar almas para Jesus. Portugal ainda tem muito para ser feito, meus irmãos. Nós somos menos de 1%, um pouco de 1%. A porcentagem é baixa. Há muitos lugares em Portugal que ainda não há uma única igreja evangélica. Veja no meu canal Desafio Missionário em Portugal, de várias regiões, como no Alentejo, como no sul de Portugal, no norte de Portugal, nas ilhas, nos arquipélagos. São muitas as carências deste país acerca da obra missionária. Esta cidade a qual estou fazendo este vídeo chama-se Torres Vedras. É um local muito grande. Tem igrejas, pastor? Tem, mas ainda há muitas almas para serem ganhas aqui. É uma cidade conhecida como a cidade do carnaval. Uma vez por ano, pessoas, assim como no Brasil, no Rio de Janeiro, festejam, e muitos vêm até do Brasil para dançar aqui o carnaval. E Deus, com certeza, não se agrada dessa prática, porque é uma imoralidade. Então, nós temos muito para que se fazer. Nós estamos aí próximo desta cidade, numa igreja de um querido pastor, a qual eu admiro muito pelo seu trabalho.
que nós somos ali a única igreja evangélica da cidade, de uma pequena vila. Então eu estou falando de região, distrito de Lisboa. Agora imagina você for para o Alentejo, imagina você ir para as ilhas, para o norte. Meus irmãos, por que eu faço esse vídeo? Porque ainda há muito para que se fazer em Portugal. Carência de obreiros, de missionários, de pastores, de homens e mulheres de Deus, de jovens que queiram fazer missão. Eu quero te dizer que vale a pena. Porque ir para o campo transcultural em Portugal, quando há muito para se fazer aí no seu país? Porque ainda em Portugal nós somos muito pouco na nossa estatística de evangelho nesta nação. Veja no meu canal a situação da igreja evangélica em Portugal. Veja as situações e estatística das igrejas em Portugal. Veja quantos evangélicos há em Portugal. Aí no meu canal eu explico isso. Por isso que eu te peço, pesquise e veja. Ore comigo por Portugal. Eu tenho vídeo sobre isso. Venha na direção de Deus também. Não venha apenas porque eu estou falando isso. Não venha para Portugal apenas para trabalhar, para ter uma boa qualidade de vida. Não venha para Portugal apenas porque é um país seguro, porque está melhor do que o Brasil. Não, não venha para Portugal porque é um país bom para se morar. Não, venha para Portugal missionário. Missionário, porque aqui há muitas almas para ganhar para o reino de Deus. Porque aqui há muitas vidas perdidas. Tem. Muitas pessoas são cristãs? São, mas na maioria são católicas. Então por isso eu quero te dizer da importância de um missionário pregar a palavra de Deus. Você vê as notícias e história em Portugal de famílias, de situações que eu tenho feito, de doentes no hospital, de presos, meus irmãos, e de violência doméstica. E você vai entender por que eu estou fazendo esse vídeo, de idosos. Então, ore comigo para fazermos missão. Se você não puder, interceda por nós. Se você não puder, mantenha um missionário em Portugal. Invista em missionário em Portugal. Ore para que almas sejam ganhas em Portugal. Por que fazer missão em Portugal? Por que fazer missão transcultural? Porque é a vontade de Deus. Que Deus te abençoe com esse vídeo. Subscreva nesse canal, dá um like, compartilhe e saiba, Portugal é um campo missionário. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Grande eu sou